Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre O Homem Invisível, The Invisible Man, novo filme da Universal, adaptação do clássico escrito pelo H.G. Wells e que serve também como um reboot da franquia para o estúdio. Vamos lembrar que nós temos uma versão clássica de 1933 e depois adaptações subsequentes feitas na década de 1940. Direção do australiano Leigh Whannell, que você deve conhecer por Upgrade, que fez muito sucesso 2 anos atrás, que teve muito destaque justamente por conta do seu estilo e por conta da forma como construiu o terror naquele projeto. Bom, esse filme de 2020 nós temos, na verdade, na minha visão, uma reimaginação do livro original, a ponto de que existem elementos chaves da história que são completamente omitidos ou propositalmente deixados de lado, da mesma forma que a essência básica, pelo menos, ela é respeitada. Nessa versão contemporânea, somos apresentados a Cecília, interpretada pela Elisabeth Moss, mulher que se envolveu em um relacionamento abusivo com o bilionário Adrian, sociopata que manipulava a Cecília de todas as formas possíveis. A Cecília recebe notícia que o Adrian se suicidou e deixou uma herança. Só que para receber esse dinheiro, ela não pode cometer um crime e não pode ser considerada mentalmente incompetente. A Cecília, no entanto, ainda sente a presença de Adrian e a pergunta que dá base para o filme é a seguinte: será que ele morreu mesmo? A chave do sucesso desse filme é a Elisabeth Moss em uma atuação excelente. O filme ele tem como objetivo também criar uma discussão secundária sobre violência doméstica, sobre relacionamentos abusivos, e até certo ponto da história existe um direcionamento muito bom em tudo isso, como a trama ela é arranjada e realmente cria um contexto favorável para o desenvolvimento da narrativa. Durante o avanço do filme, no entanto, o suspense ele acaba perdendo um pouco de força por conta de algumas questões criativas em torno da personagem da Moss. Na metade final do filme existe já um redirecionamento da trama em torno do trauma, né? Do trauma desse relacionamento abusivo que ela viveu. E aí acaba sendo complicado trabalhar o terror com tudo isso. Então, em determinados momentos, o Homem Invisível ele apela para o terror psicológico e em outros momentos ele funciona como um bom thriller. Para 2 horas de duração, eu considero que a estrutura geral da trama foi feita de maneira bem satisfatória. E quando eu olho isso, eu lembro também dos fracassos no gênero terror nesse começo de 2020. Eu tratei sobre todos eles aqui no canal, com filmes de 1h20 de duração que são extremamente arrastados e cansativos. A boa notícia é que o Homem Invisível está um patamar acima de todos esses lançamentos até agora, com um padrão de qualidade e produção geral bem superior. Como a personagem da Elisabeth Moss ela é o grande destaque desse filme, a construção está toda direcionada para ela, o longa ele acaba deixando de lado o arco do antagonista, e aqui você tem uma ruptura total com todas as adaptações do livro do H.G. Wells feitas no cinema. Questões clássicas não são trazidas para a consideração do espectador, como eu falei na introdução desse vídeo, e eu entendo que essa leitura é uma leitura livre, mas eu compartilho esse adendo porque eu realmente esperava, nesse sentido, algo mais calibrado com a história original, até porque algumas atitudes tomadas no encaminhamento final são no mínimo controversas. Ainda assim, O Homem Invisível, a versão de 2020, é um bom filme, tem um trabalho sonoro muito interessante comandado pelo Benjamin Wallfisch, que tenta prestar tributos a trilhas clássicas do terror de 1940 e 1950, lembrando também de todo o sucesso da própria Universal nesse gênero. E se você levar em conta que é um filme de baixo orçamento, 7 milhões de dólares, o resultado é realmente surpreendente, eles entregam um conteúdo diferenciado. Para comparação, 7 milhões de dólares também foi o orçamento de A Ilha da Fantasia, que até agora é o pior filme de 2020 na minha visão. O padrão de produção é bom, o estilo do filme é interessante, a fotografia do filme é coerente. O Homem Invisível não é tão aterrorizante como eu pensava, mas ele engata pelo suspense agradável e justamente por essa grande atuação da Elisabeth Moss. Eu tomaria muito cuidado para fazer uma comparação direta com o clássico de 1933. São filmes completamente diferentes, com discussões e alvos completamente diferentes. Eu acho que a comparação direta ele apenas prejudica, nesse caso, o filme de 2020. Deve ser entendido como uma outra leitura. Gostei da versão de 2020, a recomendação que eu dou é para a pessoa não fazer o julgamento se vai ou não no cinema pelo trailer. O trailer ele acaba não representando nada do filme, ele entrega alguns pontos da história e ele acaba simplificando outras tantas questões que o diretor
ele traz para apreciação do público. E vou fechar então o Homem Invisível com nota 6, certo? Então seria esse o meu comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!